Vamos entender as decisões de hoje das autoridades monetárias de Brasil e Estados Unidos, conversando com Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime Gestora de Recursos. Marcela, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Começando com a nossa decisão brasileira. Conforme o comunicado do Copom, o que a gente pode esperar para o ano que vem aqui no Brasil? Será que já teremos um corte já na primeira reunião de 2026, no mês de janeiro? De novo, boa noite, Marcela. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Bom, o que o Copom indicou nessa reunião, nesse comunicado da reunião de hoje, é que ele está bastante confortável com o atual nível de juros. Ele falou que esse é o nível adequado para que a inflação caminhe para a meta no horizonte de previsibilidade. Quando a gente lê isso e lê também o diagnóstico do Banco Central e o número pequeno de mudanças que teve em relação ao comunicado da última reunião antes dessa, isso leva a gente a acreditar que provavelmente o Banco Central vai manter os juros em janeiro. O mercado chegou nessa reunião ainda muito dividido, né, se o corte começaria em janeiro ou em março, mas no meu entendimento, esse comunicado diminui a probabilidade de cortes em janeiro e joga, então, o início do ciclo para março. Essa frase é forte, né? Desculpa te cortar. É preciso manter os juros num patamar significativamente alto por período bastante prolongado, diz o BC. É exatamente isso. Essa era uma das principais linhas ali que a gente estava olhando, né? Quando chega o comunicado, os economistas já têm alguns pontos ali que o nosso olho vai direto, e esse era um desses pontos. Importante dizer que a ata que sai na próxima terça-feira e a evolução das variáveis, né, do mercado de trabalho, do setor de serviços, até a reunião de janeiro, vão ser bem importantes para referendar esse cenário, né? Olhando só o comunicado, me parece que o corte de juros não vem em janeiro, mas esses pontos ali vão ser bem importantes para a gente ter certeza sobre isso. Muito interessante. Agora, a gente está vendo na tela a foto de Gabriel Galípolo, presidente do BC, e a gente tem aqui agora, então, já um primeiro mandato, um primeiro ano de mandato de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. Apesar de todas as pressões do governo, leia-se presidente Lula, que o indicou ao cargo, não houve nenhum corte de juros durante todo o ano. Aparentemente, Galípolo conseguiu resistir a isso. Continuará em 2026, ano eleitoral? Me parece que sim. A gente teve não só a ausência de corte de juros, mas no começo do mandato do Galípolo, ele continuou subindo juros, assim como o Roberto Campos vinha fazendo até 2024. Ou seja, houve uma continuidade do viés técnico do Banco Central ao longo de 2025. Isso foi uma questão bastante positiva para o mercado, entender que o Banco Central está, sim, fazendo ali seus cálculos, seus modelos e fazendo o que é necessário para trazer a inflação de volta para a meta. Com relação a 2026, as indicações que o Galípolo tem dado são justamente de manutenção dessa postura conservadora do Banco Central. Vale lembrar que há alguns meses, parte do mercado entendia que o corte podia vir no mês de dezembro. E esse corte foi adiado para o ano que vem, também por conta dos discursos do Galípolo reiterando essa postura conservadora. Então, acredito que ele vai continuar dessa forma. E também vale destacar que o Banco Central é um colegiado. A gente ouve muito o presidente, porque, obviamente, ele é o principal porta-voz dessa instituição, mas o colegiado como um todo também tem se mostrado um colegiado bastante técnico. E isso ajuda o mercado a acreditar que os cortes vão acontecer somente quando o Banco Central de fato tiver conforto em relação ao mercado de trabalho e principalmente em relação à inflação de serviços que tem incomodado. Falando agora da taxa de juros lá nos Estados Unidos, reduzida pela terceira reunião seguida, como a gente mostrou no gráfico, mas a decisão veio numa votação apertada, bastante disputado ali. O que está dividindo a atenção dos integrantes do Fed? A inflação, consumo de famílias? O Fed chegou nessa reunião num cenário muito particular. Em primeiro lugar, ele está se deparando com os efeitos das tarifas. Essa alta de tarifas e a forma errática como isso foi divulgado é sem precedentes. Então, isso por si só traria ali alguma incerteza para o Banco Central americano.
Para somar, né, se soma a isso o fato de que a gente tem um apagão de dados. Ninguém sabe exatamente qual é a temperatura da economia americana, porque a gente teve o shutdown, né, a paralisação do governo americano, que Uhum. fechou o escritório de estatísticas. Então, o Fed chega num cenário difícil de medir a temperatura com o termômetro quebrado. Então, ele não consegue saber de fato para que lado foi a inflação e nem a atividade econômica. Então, a decisão dele foi muito olhando para trás, né? Olhando para trás, foi o que ele disse, e depois o Powell na sua coletiva. Olhando para trás, me parece adequado cortar os juros em 0,25. Só que agora eu não sei o que eu vou fazer na próxima. Por quê? O meu retrovisor está olhando muito para trás, eu preciso agora olhar os dados e ver de que forma a economia respondeu às tarifas e aos cortes de juros. Além disso, vale lembrar que quando a gente soma os cortes, a gente soma os cortes de setembro do ano passado, que foram 3 cortes de 0,25, desde setembro de 2024, Uhum. desculpa, depois de setembro de 25 até agora. Então, no total, a gente tem 150 pontos base de corte de juros. Então, é hora do Fed esperar para ver como a economia responde a tudo isso.